Graças, paz, abençoados, santos, eleitos de Deus. Sou o pastor Flexson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça. Queremos compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade falaremos sobre duas ressurreições. Nós temos que entender que quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden, diz a Bíblia que eles deram uma ordem ele deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo que eles deveriam de comer de todos os frutos, mas no dia em que comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, nesse dia eles morreriam. Então nós devemos entender de quantas mortes a Bíblia fala e de quantas ressurreições a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia fala de morte espiritual, morte física e morte eterna. Você pode dizer, pastor, o que é a morte espiritual? Foi o que aconteceu no Éden. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e morreram espiritualmente. Eles não morreram fisicamente e nem eternamente. Claro, a morte física entrou no mundo, mas eles morreram espiritualmente. A morte física é quando alguém morre e é sepultado, o corpo. E a morte eterna será naquele grande dia. Uns viverão eternamente e outros morrerão eternamente. Então você pode dizer, pastor, tem base bíblica dizer que as pessoas nascem mortas espiritualmente? Claro que tem. Nós vamos já ver, olhe por favor o que diz a Bíblia em Romanos. Esse não é o nosso texto falando das duas ressurreições, mas eu preciso lhe mostrar onde você morreu para dizer que você tem que viver e ressuscitar. Em Romanos capítulo 3, do versículo 10 a 12, diz assim a palavra: como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e umas se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o pecado de Adão, quando Adão pecou, ele nos matou espiritualmente. Depois você pode ver isso em Romanos capítulo 5, do versículo 12 em diante. Você vai ver que o primeiro Adão matou, o segundo Adão vivificou, o primeiro Adão condenou, o segundo Adão justificou, o primeiro Adão tirou a autoridade, o segundo Adão, que é Cristo, deu autoridade. O primeiro Adão nos fez pecador, o segundo Adão, que é Cristo, justificou e perdoou. O primeiro Adão nos deixou desgarrado, o segundo Adão nos reconciliou. O primeiro Adão mata e o segundo dá vida. Então, nós temos que entender e compreender que existem na Bíblia duas ressurreições. E o texto nós vamos ler para dar base a esse flash de graça sobre duas ressurreições. Está em João capítulo 5, versículo 24 a 28. Olha o que diz a palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, o primeiro Adão matou lá no Éden, destituiu, condenou, matou. O segundo Adão, que é Cristo, veio para dar vida. E quando os eleitos ouvem, porque só os eleitos ouvem e crê, quando os eleitos ouvem e crê, eles têm vida eterna. Eles passam da morte para a vida, morte espiritual para a vida. Participam assim da primeira ressurreição. Pastor, como eu participo da primeira ressurreição? Bem, ouvindo e crendo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 e depois no versículo 6. Efésios, o capítulo 1, aliás, o capítulo 2, versículo 1, capítulo 2. Diz assim a palavra: ele vos deu vida, estando vós mortos, vós delitos e pecado. Ou seja, nós estávamos mortos em delitos e pecado, porque o primeiro Adão nos matou. O segundo Adão, que é Cristo, nos deu vida. E esta vida, vida em abundância, vida eterna. Olha o que diz a palavra aqui, por favor. Ainda em Efésios agora, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, ele nos ressuscitou,
mediante o que ele fez na cruz, quando ouvimos a palavra, participamos da primeira ressurreição, estamos nos lugares celestiais em Cristo, que é uma posição privilegiada espiritualmente falando. Então, esta é a primeira ressurreição. Se você vê aqui em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela execução da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, nós estávamos mortos e ouvimos a palavra, cremos, estamos agora participando desta primeira ressurreição. Pastor, mas o texto lá que você leu de Mateus, aliás, de João 5, fala da segunda ressurreição? Fala. Vamos ler o texto, por favor. Nós já lemos João 5, 24 e 25, que ele fala que quem ouve e crê tem a vida eterna, e que já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Essa é a primeira ressurreição. Os eleitos participam dela. Segunda ressurreição, que todas as pessoas participarão dela, os eleitos e os não eleitos, os filhos de Deus e os filhos do diabo, o joio e o trigo, a ovelha e o cabrito, o peixe bom e o peixe ruim, o vaso de honra e o vaso de desonra. Todos participarão dessa segunda ressurreição, que está no versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a Bíblia fala dessas duas ressurreições. Claro que temos que entender que só quem participa da primeira ressurreição são os eleitos, que ouvem e crê e passam da morte para a vida. Os outros participarão da segunda ressurreição. É por isso que lá em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. Paulo, quando estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, consentiu na morte dele, ele estava morto delícia e pecado. Lá no caminho de Damasco, quando Jesus encontrou com ele, ali ele nasceu de novo e começou a pregar o evangelho com novas atitudes, vivendo em novidade de vida. Então, os eleitos participam da primeira ressurreição. Nós agora estamos participando da primeira ressurreição, porque ouvimos o evangelho e cremos, e passamos da morte para a vida. Fomos reconciliados, fomos regenerados, justificados, vivificados e reconciliados com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição será no último dia, e todos participarão desta segunda ressurreição. Aliás, existem coisas que só os eleitos têm, são privilégios exclusivos dos eleitos, que é a primeira ressurreição, o dom da fé, ter o Espírito Santo, ou o Espírito Santo habitar nele, ter o nome escrito no livro da vida, salvação. Isso é para os eleitos. Então esse é o nosso flash de graça, que fala das duas ressurreições. Se você desejar aprender um pouco mais sobre o assunto, visite o nosso site www.vivaemgraça.com.br. Também você pode visitar o nosso blog, O Predestinado, e a nossa rádio, a Rádio Web. Você pode acessar e ouvir mensagens e louvores de 6 da manhã à meia-noite. www.radiovivaemgraça.com. Então, graça e paz, e até o próximo Flash de Graça.